quais são as mais diferentes doenças do ouvido e como que elas podem aparecer? Sim, a primeira coisa, a perda auditiva ela acontece em todas as idades. Então, é comum as pessoas acharem que só o idoso, só o envelhecer que vai ter perdas auditivas. Não é verdade. Então, eu sempre faço similar com a visão. Hoje a gente vê muitas pessoas usando óculos, crianças, adolescentes, adultos, a audição também é esse caminho. Então, a gente tem muitas pessoas de várias faixas etárias, poucas ainda estão buscando por atendimento, porque não conseguem associar que uma criança pode ter perda, e aí elas começam a ter dificuldades de concentração, dor de cabeça, porque não associa com a audição. Quando a gente fala também em perda auditiva, a gente tem tipos. Então, eu tenho um tipo de perda da audição que se chama condução. Algo impede o som de passar. Pode ser excesso de cera, pode ser perfuração do tímpano. Dentro da nossa orelha, a gente tem ossículos que se movimentam. Pode ser que esses ossículos não estejam se movimentando bem. Então, esse tipo de perda é uma perda que a gente fala que ela pode ser transitória, né? As inflamações de orelha. Então, quando você tem, você pode retornar e ter a audição voltando normalmente na grande maioria. E a cera, quando que ela é aliada e quando ela é vilã? Eu acho que a cera ela é sempre aliada. O que acontece é que a gente que é o vilão da história. Por quê? A cera ela é como se fosse o nosso hidratante natural da nossa orelha. Nós precisamos dela para que a orelha trabalhe bem. Porém, uma vez que a gente começa a mexer, colocar cotonete, a gente desequilibra essa produção e aí a cera começa a trabalhar demais, a produção da cera começa a aumentar por desequilíbrio que a gente causa, e aí ela pode acabar formando um tampão, e aí o som não passa. Se eu não mexer na minha orelha, se eu evitar cotonete, a produção da cera ela é equilibrada, e ela está lá para proteger. A ausência de cera dá coceira. Então, é muito comum as pessoas acharem que a orelha coça por causa da cera. E, na verdade, não. É a falta dela que faz com que tenha coceira. Cíntia Fadini, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer e aprender mais sobre a saúde do ouvido e da audição. Obrigada, foi um prazer. Foi muito gostoso falar sobre isso. Como foi o início da sua carreira? Bom, eu comecei trabalhando em rádio em 1993, amo rádio, sempre foi minha paixão. E, enfim, não era ainda formada, comecei daí a fazer jornalismo, me formei em 1994, eu comecei a fazer em 90, né? Me formei em 94 e trabalhei em várias rádios. Comecei como estagiária, aí fui trabalhando em rádio, e eu brinco que TV eu trabalho por dinheiro. Aí me chamaram para televisão, depois fui para jornal, mas rádio a gente trabalha por amor, né? Porque a gente ganha mal, mas a gente gosta, não tem jeito. E assim a gente começou a carreira. Hoje eu tenho um blog bem consolidado, com mais de 9 milhões de acessos. É um blog bem bacana. E os canais que já são apenas para você expandir a rede, né? A gente está em tudo que é rede. Twitter é o que eu gosto bastante, mas está em Facebook, está em tudo que é rede que você possa imaginar, inclusive no YouTube. Tá certo. Onde você estudou teologia? Eu fiz teologia no Instituto Teológico Quadrangular. Aos meus 18 anos, eu tinha certeza que Deus queria que eu fosse pastora. E eu tinha muita vontade também de fazer missões na antiga União Soviética. Mas bem nesse período, eu estava fazendo russo, enfim, eu fiz russo. Bem nesse período caiu a perestroika, né? Estava o Gorbachev como presidente.
E eu tinha conseguido bolsa de estudo para lá, acabei perdendo, enfim. Eu pensei, não era isso que Deus queria, então, para a minha vida, né? Vou fazer uma outra área que eu gosto muito, que é jornalismo. Mas nunca abandonei de jeito nenhum o que eu sinto e o amor que eu tenho por Deus. Você formou o Grupo Ventura. Me fale sobre isso. A Ventura Comunicação e Marketing Digital eu criei em 2008, quando eu fui diretora do Clube Atlético Paranaense, que é o maior clube de futebol aqui do Paraná. E a Ventura, ela ajudava o clube nas ações de marketing. A gente fez muita coisa bacana por lá, a TV Furacão a gente criou. Aliás, antes de ter outras televisões nos outros clubes, só tinha no Atlético Mineiro na época, que era a TV Galo. E aí a gente foi correndo atrás, foi fazendo naquela época redes sociais, né, que não era muito comum, rádio web e tudo mais. Fizemos o Sócio Furacão, que a gente tinha 3 mil sócios na época, terminamos com 21 mil sócios em um ano, o que foi bem bacana. E depois que eu parei de atender o Atlético, a Ventura continuou daí atendendo outras pessoas, outras empresas, mas continuou. E o Atlético é uma paixão também, né? Eu gosto muito. Tá certo. E quais os veículos de comunicação que formam ela? A Rádio e TV Tamandaré, a Ventura Comunicação e Marketing, claro. A Rádio A Verdade, que é do litoral paranaense, onde eu morei, né? Pontal do Paraná, Martins, então a gente permanece com a rádio lá. A revista Papo Reto. Eu acredito que hoje sejam esses canais. Tá certo. E o blog do Luciana Pombo, lógico, né? Luciana, eu adorei conversar com você. Você é uma pessoa maravilhosa, muito simpática. Obrigada. E eu quero te desejar mais sucesso no Grupo Ventura, em tudo que você for fazer na sua vida. Obrigada para você também, Solano. Muita paz, muita luz aí para você e muito sucesso. Agora, como podemos ter a certeza de que nos apaixonamos de verdade por alguém e que não é apenas uma atração física? Ótima pergunta. Aliás, todas as suas perguntas são geniais. Então, como que eu sei que eu realmente estou apaixonada? Vamos dizer, como que eu sei que eu realmente amo de verdade, né? Uhum. Por quê? Porque paixão e amor são completamente diferentes. Atração física é uma coisa, amor é outra. Quando eu estou namorando, por exemplo, eu me sinto atraída, só que quando eu sei que essa atração virou amor, porque amor é construído, tijolinho a tijolinho. Quando que eu sei? A partir do momento que eu percebo que o outro está sendo recíproco com os meus sentimentos, que o outro está me apoiando, que o outro está preocupado com a minha felicidade, e o mais importante, se ele é capaz de fazer sacrifícios por você. Só vai existir amor quando o outro for capaz de fazer sacrifícios por você. O que seria sacrifícios? Por exemplo, você está com vontade de ir para o cinema, eu quero ir para uma festa. Vamos supor que você é meu namorado, você está com vontade, morrer de vontade de ir para o cinema, eu quero ir para uma festa. Só que você, para me agradar, para me ver feliz, você vai para a festa comigo. Você vai deixar de fazer algo que você goste, que você quer naquele momento, para me fazer feliz. Isso é sacrifício. Mas é claro, muito longe de querer dizer assim que mas aí eu não estou me amando em primeiro lugar, que você fala tanto isso, né, Dalila? Que a gente tem que se amar em primeiro lugar. Sim, mas, né, muito longe disso. Entende? Sacrifícios. Você vai fazer... Você está preocupado com a felicidade da sua parceira. Certo. Aí eu sei que é amor. Aí eu sei que realmente vale a pena investir. Relacionamento abusivo. Quais são as principais características? E ela demora para ser detectada? E ela tem cura? Tem pessoas que vivem relacionamento abusivo que não detectam esse relacionamento abusivo nunca, infelizmente. E fica vivendo e levando essa vida e sofrendo, se abalando emocionalmente. Quais são as características, né, de um relacionamento abusivo? Falta de apoio, egoísmo, maus tratos, violência física, violência psicológica, principalmente, chantagem emocional,
Gente, são muitos, muitos. São muitos. E muitas vezes as pessoas, mulheres principalmente, mas tem muito homem também que vive uma relação abusiva, que vive um relacionamento abusivo, sofre, acha que o outro vai mudar e fica nesse ciclo vicioso. Nunca sai disso. Não procura ajuda. Respondi a pergunta toda? Tem mais coisa aí? Ah, se ela, por acaso, pode ter cura. Tem. Se a pessoa, se o abusivo, sabe, reconhecer que ele não está certo, procurar ajuda, procurar mudança, procurar um tratamento, ele melhora. Ele tem possibilidade de mudança, sim. Claro, né? Senão a terapia não ia servir para nada. Né? Mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de enxergar as coisas. Tá certo. Eu gostei muito de entrevistar você, Dalila Paiva. Você Obrigada. é muito gente boa, muito simpática, divertida. Obrigada. Até você falando que eu sou divertida. Sim. Obrigada. Eu também gostei muito de participar da entrevista. Precisando, só chamar. Tá certo. Antes de você se dedicar à memória da televisão, qual emissora, então, você mais assistia e qual programa era o seu preferido? Tá difícil dizer, porque eu sempre fiquei mais vendo Globo e SBT, né? Eu não tinha um programa preferido, assim. Eu via de tudo e mais um pouco, assim. Talvez eu assistia bastante porque era uma coisa mais familiar, né? Que eram os programas de auditório do Silvio, do Gugu, do Faustão, mas assim, nunca tive uma predileção por um programa, né? Eu via de tudo e mais um pouco, né? Quando eu era moleque, né? Como eu te falei, hoje em dia eu ligo a televisão para ver streaming, para ver qualquer outra coisa, eu não assisto a TV aberta, mas basicamente eram esses programas mesmo, tipo Gugu, Faustão, Silvio, era o que eu assistia mais. Certo. Quando você teve a ideia de ter o seu canal de memórias e quem foi a sua inspiração para isso? Então, na verdade, eu já tinha um canal no YouTube logo que começou, mas não tinha nada a ver com memória da TV. Na verdade, assim, eu sou jornalista, mas também sou formado em rádio e TV, então eu usava o YouTube como laboratório, né? Fazendo vídeos, enfim, tudo que era na época da faculdade eu usava para fazer dentro do YouTube como laboratório. Mas o arquivo, quando eu comecei a postar os vídeos, na verdade eu sempre assisti muito Movo TV, que é o do Mark Neto, Pedro Janove, e tantos outros que fazem, né, o João Antônio, enfim, que se tornaram até meus amigos pessoais, né, enfim, foi legal isso, que se tornaram amigos pessoais que frequentam. O Danilo frequenta a minha casa e eu frequento a casa dele, tudo, então isso foi muito bacana. Só que eu conhecia eles bem antes de fazer meu canal. Eu comecei meu canal porque eu estava frustrado profissionalmente, estava numa área que eu não gostava, estava numa empresa que já estava caminhando há quase 10 anos dentro da empresa, estava de saco cheio, a minha vida profissional estava um bagaço, e aí eu resolvi fazer isso como uma válvula de escape, assim, para me alienar das questões profissionais. Então, por isso que eu acabei fazendo isso. Se tem uma inspiração, foram esses canais que eu falei, foram esses colegas que já faziam esse trabalho, que eu já acompanhava há um bom tempo, e que eu resolvi seguir o caminho deles, e que foi um caminho bacana, até então tem sido um caminho muito legal. E eu vejo que nos últimos tempos, a luta para vocês estarem mantendo no ar o canal de vocês, sem tomar strike das emissoras, tem sido algo meio complicado. Mas é as emissoras que dão strike ou é o YouTube que acaba banindo? Como é que acontece isso? Então, na verdade, assim, esse negócio de strike, já para mim, já é pano batido, já, sabe? Tipo, não me importo mais com isso. Como é que funciona? Na verdade, acho que as pessoas têm que
a quem estiver assistindo tem que entender que o material produzido, estou falando do meu canal, as entrevistas são minhas, aquilo é material meu, ok, bacana, eu que criei, eu que bolei, igual que você está fazendo aqui. Isso é um material seu, é uma criação sua, ponto final. O que está ali postado, que eu posto na Globo, SBT, sei lá o quê, eu não criei, eu não produzi, eu não sou o dono do material, eu posto para que as pessoas assistem, mas aquilo não é meu. Se qualquer canal quiser tirar do ar, paciência. É a vida, porque aquele material é daquele canal. Fábio Marquezine, eu estou muito feliz de ter entrevistado você, foi uma honra, tá certo? Muito obrigado por ter dedicado esse tempo para o canal Solano Sababoló. E como que funciona o trabalho de passar os arquivos das fitas para outras mídias? Então, funciona da seguinte forma, Solano. Eu tenho, uso um gravador de DVD, né? Eu tenho gravador de DVD desde 2005, desde janeiro de 2005. Foi quando eu comprei, foi caro, não tão caro quanto na época que ele saiu, né? Eu me lembro quando saiu, não que eu comprei, mas um outro modelo custava, lembro de ver anúncio do Shoptime, custava R$6.000. Estamos em 2022, em 2002, 2003, custava 6 mil, nunca me esqueço, custava R$6.000. Eu falei, eu quero comprar um desses, mas R$6.000 é impossível. O que eu comprei em 2005 já custou 1.990, já, em 10 vezes ainda por cima. 10 vezes. Em 10 vezes. 10 cheques, se eu não me engano. E eu comprei esse aparelho, já trabalhava, né? Comecei a trabalhar em 2003, eu tinha 24 anos, nessa época eu tinha 25 para 26, e comprei desde então, comprei outros tantos aparelhos. Só que inicialmente eu usava para gravar diretamente, eu usava o VHS como apoio, eu programava, depois passava e tal, digitalizava um pouco depois. Tanto é que essa coisa de comprar fitas, gravar sim, eu gravei desde 92, mas essa coisa de comprar mais em quantidade veio ao longo do tempo mesmo, né? E fita, o que não falta aqui, se eu abrir esses armários aqui que você está vendo atrás, tem fita, tá com pau aqui. Qualquer armário que você abrir aqui, você encontra fita. Aí é o seu quarto? Na verdade, o apartamento aqui tem 3 quartos, né? Então, um quarto é o de casal, né, com a minha esposa, um quarto é do meu filho, o quarto do meio, o último quarto é o de casal, e esse é o primeiro, que é considerado uma espécie de escritório, né? Esse quarto não era assim, como você está vendo. No final de 2014, foram montados esses armários, que são portas, né, você está vendo? São armários embutidos eu queria armários do chão ao teto. Não porque eu tinha fitas para abrigar essa quantidade toda, não, porque eu tenho livro, eu tenho CD, eu tenho um monte de coisas, né? Por quê? Porque essas coisas estavam no quarto que virou do meu filho. Entendeu? Então, essas coisas tinham que passar para cá. Uma parte estava aqui, mais distribuídas em umas estantes, mas era bem menos coisas do que hoje. Os armários eles são enormes, porque eles estão abarrotados e parece que sempre cabe mais alguma coisa. Mas não é bem assim, eles têm que ser um pouquinho melhor organizados. Mas o processo é esse. O processo eu ponho lá, vejo a fita, dou uma olhada, ver se tem alguma coisa que me interessa, né? Algum material que me interessa, seja programa de TV aberta, comercial, futebol, enfim, coisas desse gênero. Aí eu passo para um DVD e faço dessa forma. Eu estou querendo comprar uns outros aparelhos para passar direto para digital, inclusive o digital que eu digo, o arquivo já digital para manusear no computador. Quando eu quero manusear no computador, eu pego o DVD, transformo num arquivo para computador, digamos assim, e manuseio. Mas a minha ideia é que, infelizmente, dinheiro é necessário para tudo nessa vida. Então, a minha ideia é pegar esses arquivos e também pôr em HDs externos, colocar no máximo de suportes possíveis para isso. Mas é basicamente isso. Coloco a fita, passo quando eu preciso limpar, e não sou eu que limpo, eu não tenho essa habilidade manual para abrir fita, limpar a fita, eu mando fazer, porque realmente eu não tenho. E mando, se precisa emendar, se precisa limpar, se está travado, enfim, eu mando para alguém, senão eu copio aqui mesmo e vamos lá, né? Ted Sartori, do Arquivos 1000, foi um prazer falar com você, eu me diverti muito e aprendi mais um pouco sobre a história da televisão e também como vocês fazem o canal.